Voltamos com a Hora do Voto. Nosso convidado agora é o vereador José Polici Neto, do PSD, presidente da Câmara Municipal de São Paulo. Vereador, muito obrigada por aceitar nosso convite. O senhor foi líder de expressão no PSDB. Sua vida política começou no Tucanato. Entretanto, mudou de partido e está no PSD, que vive um momento de expectativa em relação à decisão do Supremo sobre a participação no horário eleitoral neste ano e também no fundo partidário. O senhor acha que acertou na troca? Eu passei 20 anos no PSDB, tenho muito orgulho dos anos que construí no partido, fui tucaninho, portanto estava lá antes de poder votar. A social-democracia, para mim, é um dos elementos fundamentais para fazer a democracia moderna. Mas o tempo passou e nos mostrou que portas se fechavam. E para quem quer o desafio de transformar a sociedade, tem que buscar outras portas. Ajudei o prefeito Gilberto Kassab a montar um novo partido, com muita responsabilidade, com muita humildade, com muita vontade de voltar a abrir os horizontes. É isso que a gente tem feito no PSD. Um partido bastante responsável, que tenta botar no centro do poder o cidadão. Ele tem que ser o senhor da decisão. O PSD começou, no dia do lançamento, Kassab fez aquela referência que não era um partido nem de centro, nem de direita, nem de esquerda. Ele já esclareceu e definiu aqui mesmo, na hora do voto, dizendo é um partido de centro. Entretanto, adversários políticos entendem que a disponibilidade do PSD para fazer aliança política com partidos assim que parecem não ter a menor afinidade com o perfil de quem está no PSD, que é um partido até invertebrado politicamente. Como é que o senhor define o PSD? Primeiro, a gente tem que observar que mundo e que tempo que vivemos. Durante muito tempo, o capital e o trabalho disputavam os espaços de poder. De um lado, o capital, mais conservador, do outro, os trabalhadores, revolucionários. Esse tempo acabou. O muro de Berlim caiu, esquerda e direita se confundem. Hoje, você tem que observar aqueles que querem o desenvolvimento para distribuir riqueza diretamente ou aqueles que ainda sonham que há um processo enérgico, cultural, de socializar conhecimento e a partir desse conhecimento fazer país forte. Nós acreditamos nisso. Acreditamos que a partir das reformas estruturais, em que educação e saúde se garanta para todo cidadão, e educação essencialmente será a palavra de ordem para que o país tenha o rumo correto de distribuição de oportunidades. Aí sim, será um país que distribuiu a sua riqueza com um princípio fundamental que é a educação. Nós vivemos um momento em que repercutiu muito a decisão de Luísa Erundina deixar de ser vice na chapa de Fernando Haddad em função da aliança feita do PT com Paulo Maluf, e ela disse ser insuportável aquele convívio com Maluf. Bom, em relação a essa questão, como é que, já falou, acaba de dizer que acabou aquela coisa de definições estanques, direita e esquerda. A sua formação é de ciência política. Como é que o senhor vê agora essa questão da coerência com valores éticos, valores, princípios políticos? Tudo isso não existe mais nos tempos atuais. Existe hoje uma nova ética pública onde os fins justificam meios? Não, não é nada disso. Tem que ter princípios, e os princípios, estes fundamentais de ética na política, jamais devem ser abandonados. O momento que se vive é de construção de projetos para a cidade, projetos para o Estado, projetos para o país. Na construção de projetos, seja ao lado de quem for? Não, o que você tem que buscar é esse princípio. Se tem ética na atividade pública e política, serve para estar ao nosso lado. Como escrever estes projetos, se reconhecido esse princípio ético, já está. Não há conflito entre o PSD se associar ao PSDB em São Paulo para construir a candidatura do prefeito José Serra. Construir a candidatura é participar dentro do seu princípio, escrever as regras que serão oferecidas para a sociedade e depois implantadas durante 4 anos. Durante muito tempo se votava apenas nas pessoas e, portanto, não se importava com o que essas pessoas iam realizar depois que o voto era dado para elas. Portanto, a confiança era entregue em uma pessoa. Hoje, a confiança tem que ser entregue em um projeto que tem que ser perseguido por todos aqueles
partidos e articuladores políticos no entorno deste projeto. A sociedade já cobra competência, não mais semelhança. Quando se olha para um candidato, não se olha mais se só ele é competente, mas quer saber quem está junto com ele, escrevendo o projeto para a cidade, para depois, durante 4 anos, devolver essa confiança em forma de gestão. Mas nesse sentido, agora trazendo, então a Irundina teve conflito em relação à presença de um contrário em relação a ela, que é Paulo Maluf. Nesse sentido, eu pergunto, nas alianças, o próprio PSDB queria muito a aliança com Maluf. Falam até que quem deixou escapar foi o governador Geraldo Alckmin, e ele fez aliança com o PT. Mas, no PSDB, há também uma outra aliança que gerou alguma polêmica entre alguns tucanos, que foi com o PR, considerando que tem réu do mensalão, considerando que tem ex-ministro que foi tirado do posto por uma questão de denúncias por improbidade administrativa. Isso não é um problema que traz desconforto, vamos dizer, ao senhor e aos seus pares? Temos que entender que a autoridade pública e política, quando faz o mal feito, tem que ser punido pelo mal feito. E aí tem que ser punido severamente. Aliás, essa deve ser uma das consequências principais do turbilhão de desconforto político que o país atravessa. Para o jovem político que observa a história recente do país, que se constata que nos últimos 15 anos diversas denúncias mal apuradas nos levam a este incômodo, sem dúvida nenhuma. Mas será que é o partido que é o responsável por isso ou são as pessoas? O PT é responsável por todos os erros daqueles seus militantes que estão envolvidos no mensalão? Os Partido da República, todos os seus filiados são responsáveis por isso? Eu acho que a gente tem que ter a clareza que a sociedade erra enquanto sociedade e os partidos erram enquanto partidos nessas escolhas. Mas tem que saber fazer a depuração, tirar dos seus quadros aqueles e, portanto, deixar a sociedade cristalizada naquilo que importa. É um partido responsável que quer se oferecer para a sociedade. Falando na depuração, o eleitor faz essa depuração? Por exemplo, há um ditado popular que é muito forte e acho que muita mãe, até hoje, fala desse ditado para o filho. Diga-me com quem andas e dir-te-ei quem és. Isso não pode pesar na hora do voto? Isso deve pesar. E os partidos, quando fazem as suas alianças, têm que colocar na balança aquilo que desagrada e aquilo que agrada, aquilo que importa e aquilo que não importa. Essa é a questão fundamental. A busca pelo voto é de se expor do jeito que se é, com as suas qualidades e com os seus defeitos. Para quê? Para que a população escolha. Esse tem mais qualidades do que defeitos. E tem mais qualidades para administrar a minha cidade do que aquela reunião de outros partidos. O que acontece que foi se perdendo durante o tempo era a capacidade de interpretar este projeto para a cidade e olhar só as pessoas, em especial as pessoas que não eram boas. Porque a gente acaba observando para o processo político só o que não deu certo, só o que se envolveu no escândalo, mas não olha aquele conjunto gigantesco, às vezes até anônimo, que fez a coisa certa, que conseguiu ajudar a cidade a ser melhor, que dia a dia estava se oferecendo para fazer mais alguma coisa de bem e de bom para a cidade. Essa é a questão da política que nos envolve, que nos engaja e que faz com que a gente continue se oferecendo a cada dia mais para a cidade que a gente tanto gosta. Trazendo agora para a eleição municipal, para a aliança do PSDB com seu partido e demais e outros partidos que a compõem, há uma, eu não sei se é polêmica, mas vamos dizer, elevou-se a temperatura. Por quê? Vários líderes do PSDB fazem restrição ao seu partido, ao PSD, e muitos alegam que o PSD chegou de mãos vazias. Portanto, numa coligação que poderia, segundo o Serra deseja, fortalecer a candidatura, o PSD, segundo esses tucanos, teria uma vantagem, não oferece tempo na TV e ganha tempo na TV. Como é que o senhor vê isso para serenar os ânimos e, com harmonia, vocês tocarem adiante essa aliança? Isso é negociável? Primeiro a gente tem que interpretar o que de importante tem cada um dos partidos e o que o partido traz para dentro de uma aliança. É lógico que o PSD, se não traz tempo de TV, deve trazer algumas outras coisas para ter encantado ao candidato Serra.
que é o que importa. Ele é o comando deste processo, é no entorno dele que o projeto para a cidade vai ser construído. O partido tem quadros importantes no parlamento, tem quadros importantes junto ao secretariado do prefeito Gilberto Kassab, mas tem mais do que isso, uma plataforma montada. É esse partido que ofereceu para a cidade a função social da propriedade. O PSD abriria mão da indicação do vice numa negociação para que nesse chapão, como falam, tenha os mesmos direitos que os demais? Eu acredito que o PSD nunca pediu e nunca exigiu o vice, mas tem quadros e nomes que podem auxiliar o Serra a enfrentar um processo eleitoral e administrar a cidade. Chapa pura não é bom negócio numa eleição, como também muito tucano quer? Não, eu acho que a questão de ter uma chapa pura ou ter uma chapa dentro da aliança é um pouco da mística do processo eleitoral. Quando você vai para um processo eleitoral com 4, 5, 6 partidos, a sociedade espera essa capacidade de renúncia daquele que já tem a chapa majoritária. Renúncia na política é muito importante, saber que você pode partilhar poder. Porque na política todos querem concentrar poder, ter mais muitas vezes do que podem inclusive carregar. A gente está dizendo que a gente tem uma capacidade para fazê-lo. Tem uma capacidade de projetos concluídos, todo o processo de transparência com que a cidade passou. Hoje, tanto Câmara como Executivo mostram à sociedade tudo que realizam de maneira clara, objetiva, responsável. Essas são contribuições verdadeiras que o PSD vem dando para São Paulo e para o Brasil. E vereador precisa de horário na TV? Porque o que aparece realmente é muito pouco. O próprio candidato Serra diz que não precisa, que o que o vereador precisa é andar pelas suas bases, conversar diretamente com o eleitor, é o boca a boca. No seu entender, o que pesa mais? O horário da TV ou essa passagem pelos redutos? Sem dúvida nenhuma, a eleição do vereador ela é uma concorrência muito diferente dos candidatos a prefeito. A mensagem que ele tem que passar é completamente diferente da mensagem do prefeito. É muito mais importante a proximidade dele do eleitor e daquela comunidade que ele quer atender. Tem candidatos que têm plataformas distintas, plataformas na área de educação, saúde, e é mais complexo esse diálogo. Mas sem dúvida nenhuma, a TV é muito menos importante para os candidatos proporcionais do que para os majoritários. Agradeço muito a sua presença, encontrar na sua agenda de presidente da Câmara um tempo para estar aqui na hora do voto. Muito obrigada. E termina aqui a hora do voto de hoje. Estaremos de volta na próxima segunda-feira, às 11h30 da noite. Uma boa noite a todos. Até lá.